Então, os irmãos podem ficar à vontade, e hoje nós vamos ler aqui no capítulo 35, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 35, que diz assim: a salvação para os judeus. Não, na verdade, eu não sei se eu li errado, será? Na verdade, é a salvação para os judeus, né? Nem sobre Coríntios. Sim, senhora. Após muitas inevitáveis delações, Paulo chegou afinal a Corinto, cenário de tantos trabalhos ansiosos no passado, e por algum tempo objeto de profunda solicitude. Verificou que muitos dos primitivos crentes ainda se referiam a ele com afeição, como aquele que primeiro lhe levara a luz do Evangelho. Como saudade esses discípulos e visses as evidências de sua felicidade e zelo, rejubilava-se por sua obra em Corinto não haver sido em vão. Os crentes de Corinto, outrora tão propensos a perder de vista seu alto chamado em Cristo, tinham desenvolvido força de caráter cristão. Suas palavras e atos revelavam o poder transformador da graça de Deus. E eram eles agora uma potente força para o bem nesse centro de paganismo e superstição. Na sociedade de seus amados companheiros e desses fiéis conversos, o espírito cansado e abatido do apóstolo encontrou repouso durante sua permanência em Corinto, Paulo achou tempo para projetar novos e mais vastos campos de trabalho. Sua projetada viagem a Roma ocupava especialmente seus pensamentos. Ver a fé cristã firmemente estabelecida no grande centro do mundo conhecido era uma de suas mais caras esperanças, e acalentados planos, uma igreja já havia sido estabelecida em Roma, e o apóstolo desejava conseguir a cooperação dos crentes dali na obra a ser promovida na Itália e em outros países, a fim de preparar o caminho para os seus trabalhos entre esses irmãos, muitos dos quais lhe eram por enquanto estranhos. Enviou-lhes uma carta anunciando seu intento de visitar Roma e a sua esperança de plantar o estandarte da cruz na Espanha. Em sua epístola aos Romanos, Paulo expôs os grandes princípios do Evangelho. Ele afirmava a sua posição nas questões que estavam agitando as igrejas judaicas e gentias, e mostrava que as esperanças e promessas que haviam pertencido outrora aos judeus, especialmente, eram agora oferecidas também aos gentios. Com grande clareza, o apóstolo apresentava a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Ele esperava que outras igrejas também pudessem ser ajudadas pela instrução enviada aos cristãos de Roma, mas não pouco podia ele prever o vasto alcance da influência de sua palavra. Através dos séculos, a grande verdade da justificação pela fé tem permanecido como poderoso farol a guiar os pecadores arrependidos ao caminho da vida. Foi esta luz que dissipou as trevas que envolvia a mente de Lutero e resolveu-lhe o poder do sangue de Cristo para purificar. Justificação pela fé, Algo muito bom. A sua diminuição, a riqueza dos gentios, quando mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar algum deles.
Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Era propósito de Deus que sua graça fosse revelada entre os gentios, bem como entre os israelitas. Isto havia sido claramente esboçado nas profecias do Velho Testamento. O apóstolo usa algumas dessas profecias em seu argumento. Não tem o oleiro poder sobre o barro? Interroga. Para dar a mesma massa, fazer um vaso para a honra, outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a quem não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Vê Oséias, capítulo 1, versículo 10, né? Falando sobre o chamado dos gentios, que é algo que hoje estamos participando, né, dessa grande graça e bênção. A seguir: não obstante haver Israel falhado como nação, havia entre eles um considerável remanescente em condições de serem salvos. Ao tempo do advento do Salvador, houve homens e mulheres fiéis que receberam com alegria a mensagem de João Batista e foram assim levados a estudar de novo as profecias referentes ao Messias. Quando a igreja cristã primitiva foi fundada, foi ela composta desses fiéis judeus que reconheceram Jesus de Nazaré como aquele cujo advento havia almejado. É a estes remanescentes que Paulo se refere quando escreve: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Paulo relaciona o remanescente de Israel a uma boa oliveira de que alguns galhos foram quebrados, e compara os gentios aos ramos de uma oliveira silvestre enxertado no trono da oliveira mãe. E se alguns dos ramos foram quebrados, escreve eles aos crentes gentios. E tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado, devido à incredulidade e à rejeição do propósito do céu. Para eles, Israel como nação perdera sua ligação com Deus, mas os ramos que haviam sido cortados do tronco. Então o que vemos é que não tem esse bom, né? Não tem esse bom. Qualquer um que descrer, desobedecer qualquer ordem de Deus é cortado e é lançado no fogo, né?
quando a gente vê que até Jesus foi morto, só porque assumiu o pecado, né? Então qualquer um pode ser. A próxima página diz: Deus podia ligar ao verdadeiro tronco de Israel, o remanescente que havia permanecido fiel ao Deus de seus pais. E também eles, declara o apóstolo, falando dos ramos cortados: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se tu, escreve aos gentios, foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que não são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, Não tem bom nessa história. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Assim mostra Paulo que Deus é abundantemente capaz de transformar os corações de judeus e gentios, semelhantemente, e de conceder a cada crente em Cristo as bênçãos prometidas a Israel. Ele repete a declaração de Isaías concernente ao povo de Deus: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodomas, e seríamos semelhantes a Gomorra. Ao tempo em que Jerusalém foi destruída e o templo posto em ruínas, muitos milhares de judeus foram vendidos para servir como escravos em terras pagãs, como naufragos numa praia deserta. Foram empalhados entre as nações. Por 1800 anos têm os judeus vagueado de terra em terra através do mundo, e em nenhum lugar tem-se-lhe dado o privilégio de recuperarem o antigo prestígio como nação. Malsinados, odiados, perseguidos, de século em século, sua herança tem sido de sofrimento. Muito embora a tremenda sentença pronunciada sobre os judeus como nação
ao tempo de rejeição de Jesus de Nazaré, por parte deles, tem havido de século em século muitos judeus, nobres homens e mulheres tementes a Deus, os quais têm sofrido em silêncio. Deus tem confortado seus corações em aflição e tem completado com piedade sua terrível situação. Tem ouvido as agonizantes orações dos que de todo o coração o têm buscado, para uma justa compreensão de sua palavra. Alguns têm aprendido a ver no humilde Nazareno, a quem seus antepassados rejeitaram e crucificaram, o verdadeiro Messias de Israel. Ao alcançarem suas mentes o significado das familiares profecias, há tanto obscurecidas pela tradição e em enredada interpretação, seus corações se têm enchido de gratidão a Deus pelo dom inaudito que Ele outorga a todo ser humano que escolhe aceitar a Cristo como um Salvador pessoal. É a esta classe que Isaías se refere, né? Em sua profecia. O remanescente é que será salvo. Desde os dias de Paulo até o presente, Deus, pelo seu Espírito Santo, tem estado a chamar tanto a judeus como a gentios. Deus não faz acepção de pessoas, declarou Paulo. O apóstolo considerava-se a si mesmo, devolvedor tanto a gregos como a bárbaros, bem como a judeus, mas jamais perdeu ele de vista decididas vantagens que os judeus haviam possuído sobre outros, primeiramente porque a palavra de Deus lhe foram confiadas. O Evangelho declarou: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê. Primeiro dos judeus, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E deste Evangelho de Cristo, igualmente eficaz a judeus e gentios, que Paulo em sua epístola aos Romanos declara: não se envergonhar. Demais. Quando este Evangelho for apresentado em sua plenitude aos judeus, muitos aceitarão a Cristo como o Messias entre os ministérios cristãos. Há poucos que se sentem chamados a trabalhar pelo povo judeu, mas aos que têm sido passados por alto, bem como a todos os outros, devem chegar a mensagem de misericórdia e esperança em Cristo. Na proclamação final do Evangelho, quando deve ser feito um trabalho especial pelas classes de pessoas até aqui negligenciadas, Deus espera que seus mensageiros tomem interesse especial pelo povo judeu, o qual eles encontram em todas as partes da terra, ao serem as escrituras do Velho Testamento amalgamadas com o Novo, numa explanação do eterno propósito de Jeová. Isso será para muitos judeus como o raiar de uma nova criação, a ressurreição da alma. Ao verem o Cristo da dispensação evangélica retratado nas páginas das Escrituras do Velho Testamento e perceberem quão claramente o Novo Testamento explica o Evangelho, suas adormecidas faculdades despertarão a eles, reconhecerão a Cristo como Salvador do mundo. Muitas receberão a Cristo pela fé como seu Redentor. Em relação a eles se cumprirão as palavras:
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. São João 1:12. Tanto judeus como grego, né? E nós estamos chegando na parte final que diz assim: assim diz o Senhor, que remiu Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando virem seus filhos, a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão ao santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espíritos virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías 29:22-24. Amém. Então, aqui nós vemos, né, que o poder do perdão, né? Isso aqui tudo é o perdão de Deus, né? A misericórdia que Deus tem para com todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Porque primeiramente foi dado o prestígio a Israel, né? O prestígio do Evangelho, né? Da lei. Eles tinham direito natural, mas por desobediências perderam. Mas pela fé todos podem ser salvos, tanto judeu como grego. E como diz Paulo, né? Transformou os dois em um. Os dois ele transformou em um só povo. Amém. Diante dessas palavras, eu convido o irmão para nós curvar de oração para encerrar o trabalho nesta tarde, né? Vamos fazer a oração com, deixa eu ver, com eu, irmão José Pereira.